Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um De Olho no Mercado. Hoje é 2 de dezembro de 2020. No pregão de hoje, o mini índice futuro ele teve uma leve alta, sustentado pela média de 8 períodos. O volume ele foi bem acima da média do pregão de hoje, mas o candle ele não correspondeu ao tamanho do volume. Tá? Embora esteja entrando bastante volume, os candlesticks eles permanecem ainda pequenos, tá? E os movimentos de alta eles estão um pouco tímidos, né? Porque tá tendo ontem, por exemplo, né, a alta de ontem ela foi mais devido ao gap de alta que abriu do que necessariamente a tendência que se desenrolou ao longo do pregão. No pregão de hoje, o movimento ele foi de lateralização. Tá? O pregão ele teve início aqui no gráfico de 5 minutos. Aqui ele fez um movimento de alta, voltou abaixo das médias, cruzou novamente as médias, e aí tendo como referência a máxima do pregão de ontem, a gente manteve aí o retângulo aplicado ao gráfico, e ele fez um rompimento inicial. Vamos esticar aqui esse retângulo para visualizar melhor. E aí por volta, depois das 1 hora da tarde, das 13 horas, ele fez um rompimento na região de lateralização. Depois que faz o rompimento, a gente espera um pullback, que é um movimento de volta sobre a região rompida para a retomada do movimento de alta. E não foi o que aconteceu. O preço ele voltou a cair abaixo da média de 20 e ele entrou novamente para dentro da região aí de lateralização. Logo, não houve um trade de tendência no pregão de hoje. Houve uma leve, né, uma pequena alta aí, mas o preço ele voltou, e o que ocasionou lá no gráfico diário um pequeno candle altista. Tá? Então você pode ver que a inclinação antes ela estava bem forte, que a inclinação dos preços ele define também o grau, o nível de força da tendência. E você pode ver que o nível de inclinação ele está cada vez mais baixo, né, cada vez mais inclinado, o que já nos indica que a tendência ela está perdendo força, né, e tímida, porque a média de 20 períodos ela tem que chegar no preço, né, e ela está ainda bastante afastada em relação ao preço. Tá? O mini dólar havia rompido a média de 200 períodos no gráfico diário, e ele fez um doji. Esse aqui é um doji. O candle, o nome desse candle é porque o preço de fechamento ele se dá quase que no nível do preço de abertura, né? O preço ele teve essa oscilação toda aqui, mas ele fechou quase que no preço em que ele abriu. É um candle de dúvida. Olhando o candle anterior, a gente pode fazer a leitura que este candle atual ele é um gift, né? Ele foi uma leve correção para a retomada aí possível da tendência de baixa, tá? Vamos ver um suporte importante que foi atingido várias vezes no gráfico diário, foi essa região. A gente tecnicamente a gente não define uma região de suporte e resistência apenas como uma linha, tá? A gente define como uma região mesmo, por isso que pode haver uma oscilação, né, entre alguns casos. Então vamos colocar aqui um retângulo numa região aqui. Essa região seria uma região de suporte, tá, do mini dólar, tá? Então ele se encontra aí dentro de uma região importante de suporte. O que isso quer dizer?
Isso quer dizer que o preço ele já parou várias vezes dentro desta região e voltou a subir. Tá? Então, quanto mais o preço ele para nessa região, ele mostra que essa região ela tem força, tá? Então, ele, devido a isso, a gente não pode dar a certeza de que o preço ele vai cair rompendo essa região. É necessário ter muito cuidado, tá? É por conta disso, ok? No gráfico diário, é o seguinte, vamos aqui no gráfico de 5 minutos. No gráfico de 5 minutos ele também se lateralizou, né? Houve queda e aí ele se manteve em movimento lateral. Dentro ele não rompeu nem a parte de cima e nem na mínima nem a máxima que ele havia feito no pregão de ontem e permanece aí dentro. Então, enquanto ele permanece dentro dessa faixa de lateralização, nada a fazer, tá? Ele chegou a atingir a média de 200 períodos que está em queda, venda mesmo, só depois que romper a mínima e nos prazos menores aí fazer o pullback, né, para voltar a cair, ok? Então, rompimento mesmo, né, da mínima, dando continuidade aqui, esse candle baixista considerável. Se der continuidade aí, vai haver queda. É bom que tenha um volume vendedor considerável, acima da média, tá? Mas no prazo intradiário ele se resume lá nesse rompimento, o rompimento aí dessa região de lateralização. O BOVA11 ETF aí do Ibovespa também continua em movimento de alta, sustentado aí pela média de 8 períodos e formou um doji, um candle de dúvida. O volume de hoje, do pregão de hoje do BOVA11, não foi acima da média, o de ontem também não. Você pode ver que já tem aí vários pregões que ele não consegue romper a média e ele está mais no movimento de lateralização do que de subida, né? Esse movimento de alta aqui ele está sendo muito leve, né? A inclinação está sendo baixa, ele está mais inclinando, o que é normal, né? Perder uma força, a tendência é perder força até que a média de 20 chegue no preço, né? Alguns analistas aí estão apostando que vai conseguir chegar lá no romper o topo histórico, né? Mas agora não há certeza nenhuma, não tem como dizer que ele realmente vai atingir, tá? A questão é a condução aí do trade, igual o Small 11 novamente, né? Pela terceira vez atingiu aí o alvo, para quem não saiu, 129,40. O alvo do trade era esse, ok? Do trade que havia falado aí do setup ponto contínuo, que foi aqui embaixo, ok? Apenas aqui vamos falar aqui rapidamente do SP500. SP500 teve também um candle muito pequeno, né? O mercado americano ele já está lateral aqui, ó, já há um bom tempo, tá? Bastante tempo ele já está lateral, sem força. Você pode ver que o MACD ele está sem direção, as médias embolaram aqui, o histograma nem está sendo formado, né, por conta aí dessa incerteza, tá? E incerteza aí na bolsa americana é incerteza também nas bolsas mundiais, tá? Então a gente olha aqui, né, o Ibovespa, o BOVA11 lá no mercado, aqui no mercado brasileiro, né, está subindo lentamente, mas está subindo, né, mas o que não está sendo sustentado pelo mercado americano, porque o mercado americano ele tem uma correlação positiva com a bolsa brasileira, né? Ou seja, lá sobe, aqui sobe, lá cai, aqui tende a cair também, tá? Mas no geral, em relação à tendência, a tendência do Ibovespa é de alta, mas no mercado americano ele perdeu a tendência. Ele não rompeu a máxima, então ele está sem tendência, ele está em movimento lateral, tá? Enquanto ele não romper aqui e não formar um novo pivô de alta, a gente não fala em tendência no mercado americano, tá? Então, o mercado brasileiro ele está sendo movido mais por questões internas do que externas, né? O que aumenta ainda mais o risco, tá? Porque se você tem o mercado americano numa forte tendência de alta, né, a economia mundial aí aquecida, então assim, esse é um fator a mais, né, que vem reforçar e ajudar a empurrar os preços para cima, né? O mercado brasileiro atualmente não está sendo isso que está acontecendo. Então, como há uma grande certeza aí na situação fiscal do Brasil, né, porque por causa do teto de gastos, não houve essa reforma administrativa, tributária,
né, por causa conta da pandemia, teve que ter um gasto muito maior, né, a dívida pública, quer dizer, a dívida pública vai ultrapassar 100% do PIB. Isso quer dizer o seguinte, o governo, ele gasta muito mais do que ele arrecada, numa proporção aí de 100 vezes, né, 100% aí do PIB. O que ele produz é como se você ganhasse 10 mil reais e você chegasse a você gastar 10 mil reais e aí, né, no final das contas, e sendo assim que você tem gastos, esse gasto aí de 10 mil reais, ele é contínuo, né? Então é o seguinte, se você ganha 10 mil e gasta 10 mil, no final das contas você paga com, né, você não vai ter o salário liquidez, né, ela vai, o dinheiro que entra ele sai, tá? E isso é uma bola de neve, dado que as dívidas, ela vai continuar, isso aí é uma bola de neve. E o que aconteceu agora esse ano foi que, né, pela primeira vez aí na história do Brasil, os títulos públicos, que é o famoso Tesouro Direto, teve dificuldade em ser vendido, né? Por quê? Porque as pessoas geralmente vinham comprar por conta dos juros, os juros altos. Como o juros está muito baixo e também por conta aí do nível da dívida pública, não teve compradores, simplesmente assim. Então, nesta semana, né, hoje é quarta-feira, então foi por volta, sei lá, domingo ou segunda-feira, saiu uma notícia aí em que o Paulo Guedes, ele mandou lá um recado, né, para o Congresso, dizendo que se não houver essa reforma, se não houver alguma atitude por parte do parlamento, o, o governo, né, o Banco Central, o Ministério lá da Economia, da Fazenda, vai ser obrigado a emitir dinheiro, a imprimir dinheiro para conseguir rolar a dívida. Sendo assim, vai aumentar a inflação. Tá? Então, esse é o cenário. Né? Então, assim, diante desse cenário econômico brasileiro, né, e a Bolsa de Valores subindo, né, e sendo que a dívida ultrapassou 100% aí do PIB, uma coisa não encaixa com a outra. Entendeu? Então, assim, a Bolsa ela está fora da realidade da economia brasileira. Né? Você pode ver que o mercado americano ele está lateral, né? Você pode ver que o Joe Biden lá, né? Ele venceu as eleições e parece que o mercado agora viu isso como um fator positivo, embora dizem que ele vai taxar as grandes fortunas, criar imposto, mas de qualquer forma, né? A equipe dele está sendo muito boa, né? Ele contratou parece que a Janet Yellen, que foi uma das mulheres que dirigiu lá o Banco Mundial, ela vai ser a secretária do Tesouro, né? Eu acho que vai ser a primeira vez que vai ser uma mulher. E isso aí, né, para o mercado é uma coisa positiva, uma nova visão, a diversidade, etc. Mesmo assim, você pode ver que o mercado americano está subindo, né? E a bolsa brasileira só sobe, né, diante desse cenário todo, ok? Então fica aí o alerta, tá? Para aqueles que não são assinantes, o vídeo vai ficar por aqui, mas antes vou falar sobre o nosso curso aí de Fundamentos de Análise Técnica de Investimentos, que está na Udemy por mais 2 dias na promoção da Cyber Week. Tá? Bastante gente aí já entrou e mais 2 dias só nesse preço de R$ 22,90. Ok? O link vai estar aí à disposição na bio do Instagram ou aqui abaixo no YouTube. Ou para quem quer ser nosso assinante, por apenas R$ 49,90 você tem acesso a este curso e mais dezenas de outros e mais dezenas de outros conteúdos. Nós vamos começar agora em dezembro um novo curso, como operar super tendências no Day Trade e Swing Trade. Tá? Esse curso aqui ele é exclusivo para os assinantes. Tá? Então, se você quer ter acesso a esse curso aí, a outros, a nossa planilha de setups e etc., só entrar também no link aí disponível, ok? Então, para você que não é assinante, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até amanhã.